Eu queria começar me associando à senadora Fátima Bezerra, porque ontem teve um episódio lamentável, uma violência desnecessária contra os povos originários que faziam uma manifestação aqui. Eles estão fazendo manifestação porque estão querendo acabar com a possibilidade de demarcação de terra indígena no país, porque hoje é uma decisão do governo federal, e se passam como querem os ruralistas para o Congresso Nacional, com a maioria ruralista que existe na Câmara dos Deputados, não vai ter mais demarcação de terra. Então, eles estão fazendo um movimento pacífico, extremamente importante. Então, é importante, nesse momento, interceder com o presidente do Senado Federal, porque esse Congresso Nacional, no último período da história, é um Congresso que fechou suas portas para o povo, para os movimentos sociais, para quem vem aqui reivindicar. É impressionante. Eu lembro da violência contra jovens e manifestantes no dia da votação da PEC do teto dos gastos. Então, eu queria aqui reafirmar a posição da senadora Fátima Bezerra, no sentido de a gente fazer uma interlocução com a presidência do Senado para garantir que os índios participem desse debate na Comissão de Direitos Humanos. Agora, senadora Fátima, é impressionante como eles estão nervosos com a mobilização para essa greve. Estão nervosos, preocupados, porque o problema é que essa greve não é a greve do PT, dos partidos de esquerda. É uma greve que ganhou a sociedade brasileira. Eu acho que eles não entenderam o tamanho ainda. Basta ver a participação da Igreja Católica. Quantos arcebispos se pronunciaram? O da Paraíba, o de Olinda, senadora Fátima, e Recife. Vossa Excelência falava do Rio Grande do Norte, de Maringá. Em várias cidades desse país, a Igreja convocando. Não é só a Igreja Católica, a Igreja Evangélica também. Movimentos muito amplos. A última paralisação no Rio de Janeiro não foram só os professores da rede pública que pararam, professores da rede privada, colégios de classe média alta. Houve paralisação, porque o repúdio a essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, cresce a cada momento. E o desespero eu entendo qual é. Aqui saiu hoje uma nova pesquisa do Instituto Ipsos, que diz o seguinte: a aprovação do governo Temer em relação a ótimo e bom, ele só tem 4% da população que considera seu governo ótimo e bom. 75% ruim e péssimo. Olha, eu já fui prefeito. Eu sempre fazia pesquisas lá. Isso aqui nunca existiu na história do país. Nenhum governo teve um grau de desgaste como esse, 4% de ótimo e bom. Nenhum governante. É um escândalo o que está acontecendo, a falta de apoio popular por parte desse governo. Tem mais. Os índices, tem uma pergunta que fala, aprova ou desaprova? Aprovava 17, caiu para 10, de março a abril. E desaprovava era 78, foi para 87%. Agora, quem disse que o Brasil está no rumo errado? 92% da população. E tem aqui o diretor do Instituto Ipsos, Danilo Cerzósimo, que faz uma análise da pesquisa. Segundo ele, a queda de popularidade, que é a maior entre todos os políticos, se deve principalmente, senadora Fátima, à pauta das reformas, que causa insegurança na população. Há um temor enorme, diz ele, de perda de direitos, e existe percepção grande de que reformas beneficiam os mais ricos e os governos. Olha, isso aqui não é só percepção, não, é a verdade. Você sabe que esse governo faz o diagnóstico, o maior problema do país é a situação fiscal, é a crise nas contas públicas. Eu não acho. Eu sempre digo aqui que o maior problema do país é a recessão. A gente tem que ter uma estratégia para retomar o crescimento econômico e proteger os empregos. Fazer o que o Lula fez naquela crise de 2008 e 2009, que rapidamente fez o Brasil retomar seu crescimento econômico. Mas mesmo da lógica deles, se o problema é fiscal, é das contas públicas, aqui, o absurdo dessas propostas todas é que não há uma medida sequer para os mais ricos, nenhuma medida sequer para os banqueiros, para os grandes empresários, nada. É um ajuste fiscal todo concentrado em cima do povo mais pobre. Quando fazem reforma da Previdência,
é importante que se diga, 70% dos trabalhadores recebem um salário mínimo. Essa é a situação. Aí faz uma reforma canalha, que mexe em benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, quem recebe é deficiente, é idoso, acima de 65 anos, idoso pobre, porque a renda familiar tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Aí querem desvincular do salário mínimo. É um escândalo. 49 anos eles queriam, recuaram para 40. Para ter aposentadoria integral, 49 anos de trabalho. Agora 40. Não modifica nada, senadora Fátima Bezerra, porque, na verdade, as pessoas não vão conseguir se aposentar com salário integral. O IBGE tem um estudo que mostra que, em média, na atividade profissional, as mulheres ficam 9 anos fora do mercado de trabalho e os homens 7. Então, um trabalhador que entra com 20, tem mais 40, dá 60 anos, e mais uma mulher, 9 anos fora, 69 anos, e o homem 67. É isso que vai acontecer. Estão acabando com a aposentadoria especial dos professores, das professoras desse país. Inclusive, a grande força da mobilização para essa greve, eu diria, são muitos setores que estão na greve, mas o setor ligado à área da educação, os professores tiveram um grande papel, senadora Fátima Bezerra, desde a vez passada, né? O absurdo contra as mulheres. Eles colocaram o tempo de 65 para homens e mulheres, agora diminuiu para 62, como se resolvesse 3 anos. As mulheres que tem no Brasil, tripla jornada. Eu pergunto, qual a autoridade desse presidente Temer, que se aposentou com 55 anos, para fazer uma reforma como essa? Agora, eu estou convencido, essa reforma não passa desse Congresso Nacional. Não passa. Porque deputados e senadores, eu já começo a perceber, não querem ficar colados num governo como esse, sem prestígio, sem popularidade. Eu fico vendo no Nordeste. No Nordeste, eu digo aqui em alto e bom som. No Nordeste não dá para dizer isso no Brasil inteiro, mas no Nordeste mais. Quem ficar colado nesse Temer e votar nessa reforma da Previdência, não volta mais para o Senado ou para a Câmara dos Deputados. Isso está crescendo no país, senadora Fátima Bezerra. Agora você veja, eles estão lá na Câmara dos Deputados porque o Temer está apavorado, porque uma coisa só segura ele, que são essas reformas. Ele não tem que prestar satisfação ao povo, porque ele não foi eleito para ser presidente da República, ele virou presidente da República fruto de um golpe. Um golpe que foi comandado pelo grande capital e pela grande mídia. Então, ele tem que prestar contas a esse pessoal. Esse pessoal sabe que o governo dele acabou. Tem uma desmoralização total do governo dele. O que é que sustenta ele? A possibilidade de fazer reformas que atendam os interesses do grande capital. Eles estão sabendo que a turma está percebendo que a reforma da Previdência não vai passar. Então, eles estão correndo para fazer essa reforma trabalhista criminosa. A senadora Fátima Bezerra falou sobre a reforma trabalhista. Eu queria, inclusive, senadora, trazer aqui uma matéria que fala que o relator da reforma trabalhista, deputado federal Rogério Marinho, está sendo investigado em um inquérito no STF por seu envolvimento com uma empresa terceirizada que coagia funcionários demitidos a renunciar às verbas rescisórias e a devolver a multa do FGTS. Através das fraudes, segundo o Ministério Público do Trabalho, a companhia se apropriou ilegalmente de 338 mil, devidos a mais de 150 trabalhadores. Ora, senhores, os trabalhadores brasileiros sabem o que significa terceirização. Eu já aqui falei várias vezes, um trabalhador terceirizado recebe, em média, 24% a menos de salário do que um outro trabalhador que faz a mesma função. E trabalha, em média, 3 horas semanais a mais. Mas qual o problema? São os direitos. Muitas empresas terceirizadas, aqui no Senado Federal, há uns 2 anos atrás, tinha uma empresa terceirizada que vários funcionários, pessoal que trabalhava nos elevadores, que trabalhavam nessa empresa terceirizada. A empresa terceirizada deu um cano em todo mundo.
fechou as portas. Naquele caso, tinha o quê? Responsabilidade solidária. O Senado teve que arcar com os direitos trabalhistas. Eles acabaram com isso. Agora não é mais responsabilidade solidária, senadora Fátima. É responsabilidade subsidiária. Ou seja, eles têm que acionar primeiro aquela empresa, depois de um longo processo, se não conseguir reaver seus direitos, é que pode entrar na outra empresa. Então, isso aqui é uma grande maracutaia contra os trabalhadores. O negociado na frente do legislado, senhores, é o objetivo de rasgar a CLT, de 43. Nós estamos rasgando a CLT de 1943, de Getúlio Vargas. É isso. Esse golpe é um golpe, volto a dizer, que não ataca só as conquistas sociais garantidas pelo governo Lula e Dilma. Rasga a Constituição de 88 e vai lá atrás para rasgar a CLT. São muitos direitos que vão estar sendo perdidos pelos trabalhadores brasileiros. É por isso que essa greve vai ser tão forte, porque as pessoas perceberam. Aquele nosso discurso naquele processo do impeachment, Fátima, nós dizíamos isso. Não é um golpe contra Dilma, é um golpe contra o povo trabalhador. Olhem o que está por trás. Isso está ficando claro para todo mundo. E aí, desculpem, porque alguns falam do presidente Lula, mas o povo brasileiro, quando olha o presidente Lula, olha e vê que aquele foi um período diferente. Foi um período que houve atenção aos mais pobres, houve atenção. Não tem ninguém, não. Bota logo. Depois serve. Então, que era um presidente que olhava para as pessoas que mais precisavam, para as regiões que mais precisavam. Eu vejo o Nordeste brasileiro, a transformação que houve. E eu vejo agora essa perseguição, porque o golpe, eu insisto, não era um golpe só para afastar Dilma. Eles deram um golpe para restaurar o neoliberalismo, para retirar direito dos trabalhadores, para entregar nossas riquezas, como estão entregando o pré-sal, as teles, venda de terras estrangeiros. E agora eles tentam fazer um golpe continuado. Porque essa perseguição ao presidente Lula só se justifica por uma coisa, é o medo. Porque o Lula não para de crescer em pesquisas. Não para de crescer em pesquisas. E digo mais, qual cidadão que aguenta uma investigação dessa, como estão fazendo com Lula, onde prendem delatores? É muito interessante. Delator faz uma delação que diz: não tem nada com Lula, diz, continua preso por mais um ano, até ele falar do Lula. E fala e não surgiu prova. Adiaram o depoimento do Lula, mas adiaram, sabe por quê? Também na minha avaliação, senadora Fátima, é porque não há prova contra Luiz Inácio Lula da Silva. Eu concedo a parte ao senador Medeiros. Muito obrigado, senador Lindbergh. Nós vamos falar só por mais 20 minutos aqui. O senador Cidinho disse que tem tolerância e quer vir escutar o debate aqui. Mas muito obrigado, senadora Fátima, também pela tolerância. Eu penso o seguinte, eu sou daqueles que defendem que o ex-presidente Lula dispute a eleição. Eu defendo isso para que não venha depois martirizar e dizer, olha, se tivesse deixado, ele não poderia ele teria sido eleito. Eu penso que nós temos que, isso tem que ser assim, que nem sarampo, que nem catapora, dá só uma vez e nunca mais. Porque senão vai sempre ter a possibilidade de poder voltar. Não, eu quero que o povo possa tirar, que ele não seja tirado, que possa responder depois por esses 235 crimes. E Vossa Excelência falou uma coisa séria. 235 crimes? Não existe 235 crimes, não existe nenhum crime. Bom, como eu disse... Vossa Excelência está mentindo. Não estou mentindo, não. Sério. Isso, não, é verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. Ele está sendo investigado por 230... Lavagem de dinheiro são... Não vamos fazer esse rosário, mas Vossa Excelência... Vossa Excelência não está falando um debate sério, né? Não, eu estou fazendo. Você pode pegar esses números, são números da investigação. É investigação. Não estou falando que ele está condenado ou quê, mas ele está respondendo. Está respondendo, não. Está sendo investigado por 235 crimes. Isso li nos jornais, posso apresentar a fonte para Vossa Excelência. Mas em relação... Só se foi no jornal que você leu, antagonista, uma coisa... Não, não foi no 247 nem na Carta Capital, mas com certeza na imprensa séria.
ela está me cortando o raciocínio aqui do lado. Desde a época do impeachment que ela tira o raciocínio. Mas, como eu estava dizendo para Vossa Excelência, eu realmente concordo. Vossa Excelência falou que Lula realmente fez pela pobreza e defendeu os mais pobres. Defendeu o pobre do Léo Pinheiro, o pobre do Marcelo Odebrecht, o pobre do Emílio Odebrecht, um monte de pobreza aí que foi beneficiado. Mas foi um cheque sem fundo, senador Lindbergh. E já encerro para não tomar seu discurso todo. Foi um cheque sem fundo, porque essa mesma pobreza está na maior desgraça aí. Essa que é a realidade. Muito obrigado. Ô, senador Zé Medeiros, Vossa Excelência é do Nordeste. Vossa Excelência tem que entender o que houve de inclusão social nesse processo. Foram quase 30 milhões de pessoas que saíram da pobreza absoluta. Uma mobilidade social de mais de 40 milhões de trabalhadores. Mais de 20 e tantos milhões de empregos criados. Não teve ninguém que criou tanto emprego quanto o presidente Lula. É por isso que vocês estão perdidos. Porque está ficando claro agora que esse governo desse golpe tem um objetivo só: apertar trabalhador, retirar direitos. E é por isso que o Lula não para de subir nas pesquisas. Saiu uma pesquisa do jornal Valor Econômico dizendo o seguinte, que tem uma saudade subjetiva do presidente Lula aparecendo nas pesquisas qualitativas. Não é uma saudade só subjetiva, é objetiva, porque as pessoas lembram, as pessoas mais pobres, que aquele foi um período de ascensão social delas. Isso não tem jeito. Os senhores não têm como tirar isso. E o senhor fala do desemprego, tem coragem de falar do desemprego? Porque, veja bem, sabe o que Lula fez em 2008, 2009, que era uma crise de natureza recessiva? Ele fez o oposto do Temer. Porque o Temer faz o quê? Só fala de ajuste fiscal, que acaba aprofundando a recessão econômica e aumentando o desemprego. O Lula fez política fiscal anticíclica. O Lula aumentou investimentos, as obras do PAC, aumentou em 2009 o gasto social para os mais pobres, porque... Senador Lindbergh, eu vou conceder naturalmente o tempo para a conclusão da fala de Vossa Excelência. Eu vou apenas encarecer que seja a fase final, porque outro orador está aguardando já há algum tempo e peço a compreensão de Vossa Excelência. Tem mais 2 minutos para concluir sua fala. Farei isso. Então, Lula fez que aumentou o gasto social em 10%, porque ele dizia o seguinte, é colocar dinheiro na mão do pobre, aquilo dinamiza a economia. Aumentamos o investimento das estatais, da Petrobras, investimentos aqui, agora não. Acabaram com a política de conteúdo local. Até a Fiesp dos Patos está reclamando, dizendo que é irresponsabilidade você acabar com a política de conteúdo nacional no momento de uma crise como essa de natureza depressiva. Pegamos os bancos públicos que tiveram um papel naquele momento, o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Eu concedo no último minuto que me resta. Não, eu concedo, eu já estou... Aí eu pensei que era uma parte. Senador. Então é isso. Encerro o meu pronunciamento, dizendo que essa greve geral, senadores, não só vai derrotar a reforma da Previdência. Esse governo vai ter dificuldade de sustentar. Um governo com 4% de popularidade. Nunca ninguém teve isso na história do país. 4% só de ótimo e bom. Quando o povo brasileiro sair às ruas na próxima sexta-feira, vai ficar claro que Michel Temer, o ilegítimo, não tem condições de continuar na presidência da República. E o país só tem um caminho, que é convocar eleições gerais, antecipar em um ano, eleição para presidente, eleição para senador, eleição para deputados, para que tenha um presidente com legitimidade, que possa guiar o país, tirar o país dessa crise econômica e proteger os empregos. Muito obrigado.